Bom dia, bom dia, feliz sábado, feliz sábado. Eu já sei, é porque a melhor coisa que você está aqui em cima é poder tirar essa máscara, né? Amém. É bom pregar por causa disso. É uma coisa que a gente não foi acostumado, né? Ninguém nasceu de máscara e fica difícil para a gente respirar, fica difícil para a gente falar. Meus queridos, é um prazer, é uma alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu também já fui ovelha desse pastor de vocês, né? Pastor André, a irmã Rita está aqui. Inclusive, quando eles estiveram lá e passaram lá pela aldeota conosco, eu e Ângela fomos um dos primeiros a fazer contato com eles e levar para os pequenos grupos, né? Ia pegá-los no hotel, ainda não estava nem no apartamento ainda, né, irmã Rita? Isso já faz uns 4 ou 5 anos aproximadamente que vocês chegaram? Uns 4, vai fazer 5, né? É isso mesmo, eu estava ali fazendo as continhas, eu acho que é isso mesmo. Também gostaria de agradecer aqui nesta manhã a irmã Maria Rodrigues, que fez o convite. Eu não estou hoje aqui com a minha esposa pregou aí alguns sábados atrás, e quando eu estava aqui, a irmã Maria já tinha feito alguns convites, eu não sabia que era para cá, né? Se eu soubesse, eu tinha vindo correndo, viu, irmã Maria, logo no primeiro convite, porque eu amo o pastor André, gosto muito e amo muito a Ritinha, amo muito essa igreja. A Ju também ali, que é a minha primazinha, né? De longas datas, já tive a oportunidade até de morar junto com ela na sua casa, lá em São Luís, no Maranhão, né? E assim, são amigos, são pessoas que a gente ama bastante. E nesse primeiro convite eu disse que não podia vir. E aí, quando eu estava sentado aqui, que Ângela veio para poder pregar naquele dia, sobre, acho que foi na semana, tinha alguma coisa a ver com a mulher, alguma coisa assim, né? Isso. Aí a irmã Maria veio comigo e disse, o senhor não pôde vir aceitar o convite e vir pregar, mas hoje o senhor está aqui, né? Falou para mim e para o Ron. Eu falei, pode marcar que agora eu venho. E esse é um motivo pelo qual a Ângela não pôde estar, porque ela está na aldeota, passando lá a lição geral da escola sabatina, né? Mas é uma alegria, e todas as vezes que a gente puder, a gente vai estar aqui com os irmãos. É um prazer, é uma satisfação, é uma alegria estar aqui com todos. Também estou vendo o irmãozinho ali que trabalhou comigo no Potiron, né? Levanta a mão aí, meu irmão. Olha aí. Pronto, estivemos juntos lá no Potiron. Todo dia ele chegava com uma sacola cheia de verdura na Ceasa, né? Até hoje eu me lembro, e foi uma bênção aqueles dias ali. Amém. É uma satisfação mesmo estarmos aqui, mas agora eu gostaria da atenção de todos, porque a lei do nosso cérebro é uma lei de menos esforço. O cérebro, ele sempre impõe para que a gente possa nos esforçar menos. É a lei do cérebro, é a lei no qual o nosso cérebro trabalha. A lei do menos esforço. Quanto menos esforço, menor. Por isso que é muito difícil quando você passa pelo outdoor, quando tem muitas coisas escritas ali, você conseguir ler alguma coisa. Por isso também que é muito difícil você ler a palavra de Deus e entender logo de primeira, porque o cérebro, ele quer coisas resumidas. E por isso que o marketing hoje, ele trabalha nesses slogans. Quanto menor o slogan, mais fácil de poder estar alcançando as pessoas e estar passando a mensagem. E por isso eu peço a concentração de todos nesta manhã, porque você deve colocar neste momento o seu celular, toda a sua atenção para a palavra de Deus. Portanto, eu vou pedir que aqueles que estão com seus aparelhos, não precisa desligar, mas botem ele no modo Bíblia, tá certo? Bote no modo Bíblia. Não adianta você estar aqui dentro e estar se preocupando com as coisas que estão na sua casa, com o seu trabalho da semana que vem, com a conta que você tem que pagar depois. Hoje é um dia de descanso. Você tem que descansar a sua mente. Hoje foi o dia que Deus separou para que você pudesse adorá-lo.
E você não pode adorar a Deus preocupado com as coisas externas, com as coisas da sua casa, com a sua família, com a sua saúde, com o que você vai ter que comer quando chegar na hora do seu almoço. Tá ok? Vamos fazer isso? Vamos botar as nossas mentes no modo do Espírito Santo e os celulares no modo Bíblia. Tá bom? Porque o que eu tenho para falar aqui hoje é um assunto muito importante. Eu vou abordar o tema sobre o que nós devemos fazer para ser salvos e como preservar a salvação. Porque muitos a perderam, muitos já tiveram a oportunidade, já conheceram a verdade e muitos já se desviaram, principalmente nesse tempo de pandemia. Principalmente nesse tempo, onde muitas pessoas evadiram da igreja e até agora não voltaram, com medo por alguma coisa que aconteceu ou que possa acontecer, com medo de perder a vida. Tudo bem, a gente tem um certo receio. Tem sim um certo receio. Mas aqui durante a escola sabatina eu estava escutando um testemunho aqui da irmã que estava falando. Acho que era aquela irmã ali, eu não sei. Ela estava por aqui, não estou vendo mais, ela estava de óculos, era a irmã. Falando que durante a Covid-19 ela foi atender uma pessoa e naquele momento ela não teve medo de nada. Ela saiu e foi ali, ela não pensou na família, nos filhos, nem ninguém, e foi atender aquela pessoa. E eu achei isso muito interessante, porque ela creu naquilo que está escrito lá em Marcos 16, em diante, no verso, se eu não me engano, 14 ou 15. Não, acho que é o verso 17 de Marcos 16. E que diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome você vai orar pela pessoa enferma e ela vai ficar curada. Não é isso que diz lá? É para aquele que crê. Então se você crê, tudo isso vai acontecer com você. Tá certo? E aqui eu vi também a respeito da programação de amanhã, né? Achei muito interessante, 12 pessoas vão se batizar amanhã. Tem alguma dessas pessoas aqui hoje conosco? Dessas pessoas que vão se batizar? Tem? Opa, temos 1, 2, 3. Mais alguém? Estão lá em cima? E não podia estar aqui embaixo não, a pregação hoje, a mensagem também vai ser para eles, viu? Muito importante aqui que eles estivessem aqui, tá? Então vamos lá, meus irmãos, mais uma vez eu vou pedir, nós vamos orar, vamos fazer uma oração. Eu vou orar aqui, vou interceder por este momento. E vocês aí, do banco, vão interceder por mim. Vão interceder por mim para que eu possa estar passando a mensagem de Deus. E que Deus possa estar abençoando, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus poderoso, e que esta palavra nesta manhã, Senhor, possa entrar nesses corações, que o homem aqui na frente desapareça, Senhor, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, e que somente o Teu Espírito possa aparecer neste momento, Senhor. Te agradecemos, te oramos e te pedimos tudo isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora eu vou usar aqui uma ferramentazinha, porque senão eu não vou conseguir ler. Ok, vamos lá. Então assim, o que eu devo fazer para ser salvo e preservar esta salvação? Hoje, nesta manhã, eu estou me sentindo salvo. Quem está se sentindo salvo aqui nesta manhã? Pronto, que bom. E se você não está se sentindo salvo, depois dessa ministração você vai se sentir salvo também. Porque esse é o propósito dessa palavra do início ao fim. Do início ao fim, ela foi escrita com o propósito de salvar toda a humanidade. E aqui já foi falado na escola sabatina sobre salvação. Mas para muitos, quando a gente está na igreja e recebendo alguns estudos, talvez isso seja assim mal interpretado. Porque dizem por aí e falam
que a salvação é de graça. E eu concordo com isso. A salvação, ela é de graça. Não há nada que possamos fazer para merecer esta salvação. A salvação é de graça. Mas você precisa também fazer alguma coisa. Não que isso vai vir por obras. Nós vamos ver aqui no estudo aqui da palavra. Não é por obras que somos salvos. Mas você sim precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque um dia eu fiz. Um dia vocês também já fizeram. E não é simples assim. Nós fomos justificados. Jesus morreu naquela cruz para salvar toda a humanidade. Mas aí eu pergunto, todos vão ser salvos? A Bíblia diz que todos vão ser salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. É a vontade do Senhor. Com certeza todos já fizeram essa pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Muitas pessoas querem achar uma forma de estarem em dia com Deus. E com isso, elas praticam boas ações. Tentam não mentir, evitam ao máximo brigar com alguém e acham que assim passarão no teste de Deus. Pronto, só isso. Eu não preciso fazer mais nada. Basta eu ser bom. E o que a palavra de Deus diz? Existe alguém bom? Não. Bom quem é? Só quem é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Eu também já fiz isso anteriormente, antes de me converter. Pensava que no dia do julgamento, Deus iria contabilizar todas as coisas boas e ruins que eu fiz. E com isso me castigaria ou me levaria para o céu. Mas o que eu não sabia é que apenas um pecado já era suficiente para me condenar eternamente. E isso, meus irmãos, não é uma coisa muito boa. Então eu descobri, graças a Deus na Bíblia, que não existe nada que possamos fazer para sermos justificados ou transformados em novas criaturas. Isso tudo é um dom gratuito de Deus e que recebemos pela fé. E os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Nós vamos abrir a Bíblia aqui várias vezes. O texto é conhecido, mas é bom abrir para que a gente possa confirmar ali e possa memorizar também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, do verso 8 e 9. Efésios 2, versos 8 e 9. E o que diz aí? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que concluímos aqui, irmão, com esse verso? Na verdade, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E ali Deus entregou todas as possibilidades de salvação ao mundo, mediante a fé no seu Filho. E anunciou também o Evangelho a Abraão. Desde Abraão, Deus anuncia o seu Evangelho. E só o cristianismo, meu irmão, dentro de todas as instituições religiosas no mundo, só o cristianismo é uma forma universal de salvação. Você quer ver? Abre a sua Bíblia também, novamente aí, em Gálatas 3, no verso 8. 3, no verso 8. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos. Deus também falou isso diretamente, está registrado lá no livro de Gênesis, no verso 12, 3. Exatamente isso. É o mesmo verso. Só que lá anteriormente ele diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que
te amaldiçoarem, né? E você e todas as nações seriam benditas ali. Então Cristo ali, Deus, na verdade, estava ali anunciando a salvação. E anunciando e dizendo que a salvação era universal. A salvação ali não era somente para Israel, não era só para a descendência de Abraão. A salvação ali estava estendida para todos. A missão de levar a palavra, de levar essa salvação, foi dada a Israel. E o que Israel fez? Ela tomou a salvação para si. Tudo bem que Deus disse para não se misturar com os outros povos, mas Deus também falou, vai e prega para esse povo, para que ele possa se converter. E Israel falhou na sua missão. E essa missão hoje está nas nossas mãos, está na mão da igreja de Deus, para que nós possamos exercer essa missão. Para se salvar, o primeiro passo é crer. Mas o crer, ele está ligado a outras duas coisas. Na verdade, há três coisas. A salvação, como eu disse, ela é de graça, mas porém é condicional. Temos que crer, este é o primeiro passo. Mas o crer, ele está ligado ao arrependimento, está ligado também à confissão e à obediência. Sem isso podemos ser salvos? Sem isso podemos ser salvos? Se você não se arrepender, você pode ser salvo? Eu acredito que não, porque senão Jesus não precisava ter feito aquele sacrifício na cruz. Todo mundo já estava salvo automaticamente. Precisamos crer, meu irmão, e a palavra diz isso. Vamos ver lá em Marcos 16:16. Todo o que crer e for batizado será? Quero ouvir a igreja. Salvo. Mais um. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Atos 16:31. Paulo e Silas falando ali para o carcereiro. É só a casa do carcereiro que vai ser salva? Não, a nossa casa também vai ser salva se você pregar. E se houver arrependimento e obediência, a sua casa também vai ser salva, assim como a casa do carcereiro. E por último, meus irmãos, aqui, o outro versículo que fala em crer. Esse todo mundo sabe de cor e eu quero que a igreja toda repita. João 3,16, vamos lá. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, meu irmão, está falando de crer. Você tem que crer para ter a vida eterna. Amém? Em Atos 13:39, diz assim: e por meio dele, todo que crer, para você ser justificado, Jesus já nos justificou na cruz, correto? Correto? Correto. Eu quero a participação de todo mundo aqui, viu? Não vamos ficar calados não. Então por meio dele quem? Por meio de Jesus. Está em Atos 13:39, quem quiser abrir, dá tempo. Por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Porque a lei não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas aquele que é salvo cumpre a lei, obedece. Não é verdade? Obedece. E é isso que está falando o verso aqui. Vou ler mais uma vez. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, pela lei. Mas nós somos justificados pela graça. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo feito na cruz. E aí eu falei agora em crer. E agora eu vou falar em obediência, em obedecer. Obedecer.
A obediência a Deus significa a obediência principalmente à sua palavra. Tudo que você tem que obedecer, tudo que você tem que fazer, está aqui escrito. O que tiver fora daqui, não precisa você obedecer. Exceto algumas leis que nós temos hoje na nossa sociedade, e eu vou citar algumas. Mas tudo que você precisa para ser um bom cidadão, para ser um bom cristão, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser uma boa mãe, está escrito aqui na palavra de Deus. Você não precisa recorrer a mais nada, exceto algumas orientações que nos ajudam a interpretar essa palavra, que são os textos e os livros de Ellen White. Ok? Tudo está aqui. O conceito de obediência está presente em todas as religiões. Está ou não está? Qualquer religião você tem que obedecer alguma coisa. Seja cristã ou mesmo pagã. Seja na vida religiosa ou seja na vida secular. Você tem que obedecer alguma coisa, alguma lei. Sempre tem alguma coisa, tem alguma regra que você tem que seguir. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, em qualquer lugar que você for. Na sociedade você tem regras e você tem que obedecer a essas regras. A obediência, ela faz parte da sociedade e somos levados a obedecer desde que nascemos. Desde que nascemos, aprendemos a viver sobre regras. E por que, se aprendemos a viver sobre regras, é tão difícil viver sobre essas regras? Por que que muitos acham que é difícil viver sobre as regras da palavra de Deus, sobre as regras de Deus? Porque incomoda, porque elas são certas demais. Será que é por isso? Às vezes eu me questiono a respeito. Então, eu lembro muito aqui de um texto que está lá em 1 Samuel 15, 22, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Lá em 1 Samuel, conta a história do rei Saul. Vou pegar aqui um pouquinho d'água. Isso não é água não, né? É água de coco, que coisa gostosa. E tá bem docinha, gente. Querem um pouquinho? Não, só para mim. Oh, coisa boa, que surpresa. Amém por isso. Vamos lá. Então ali, tá tão gostosa que a gente perde até há um alívio quando desce. Sobre 1 Samuel 15, 22, falando um pouquinho aqui da história do rei Saul, né? Estávamos ali, o rei Saul, Deus mandou que ele fosse ali guerrear e destruir os amalequitas, né? Mandou destruir tudo lá. E não mandou ele trazer nada. Ó, você vai lá, mata todo mundo. Isso aí é coisa de Deus, gente. Vai lá, aniquila todo mundo. Não quero animal, não quero nada. Aí, lá vem ele para se encontrar com Samuel depois da batalha. E Samuel começa a escutar ali um som ali de cabra e tal. O que é isso, Saul? Ele disse, isso aí foi os animais que eu trouxe para que você pudesse aí. Mas por que você fez isso? Samuel perguntou para Saul. Eu fiz isso para poder servir de sacrifício para Deus. Mas Deus não mandou você fazer isso. E muitas vezes nós queremos agradar a Deus da nossa maneira. Não é da nossa maneira que nós temos que agradar a Deus, é da maneira dele. É da maneira dele. E aí Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E foi isso que aconteceu, e nós conhecemos o restante da história. E Saul perdeu o seu reino, e o seu reino foi entregue para quem? Para quem? Davi, né? Foi entregue para Davi. Lamentável. E aí a gente sofre algumas consequências, mas pela misericórdia de Deus,
E pela graça de Jesus, mesmo pecadores, mesmo desobedecendo, o Senhor nos perdoa, e pela sua misericórdia, meus irmãos, eu estou aqui na frente de vocês trazendo essa mensagem. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Não estaria aqui hoje. E se eu não obedecer, como eu falei, Deus vai me condenar? Não é Deus que condena, meus irmãos, e sim as nossas escolhas. Deus não tem prazer na morte de ninguém, na condenação de ninguém, no castigo de ninguém. Nós é que escolhemos. Você quer ver uma coisa? Você está dirigindo. Quem já dirigiu uma estrada aí? Estrada? Pegou aquela subida assim, bem íngreme, né? Você pega aquela subida bem íngreme. Aí você vê ali uma faixa dupla, amarela, no meio, e uma placa dizendo, não ultrapasse. Aí aquele infrator, porque ele quer chegar mais rápido e levar vantagem em tudo, tem um caminhão na frente dele e uma subida. Eu vou ultrapassar porque agora vai dar certo, eu vou passar esse cara, vou chegar primeiro. Quando ele sobe, ele não vê outro caminhão que vem vindo no sentido contrário e ele colide com esse caminhão, bate, se acidenta e morre. De quem é a culpa? É da lei? A culpa é da lei? A lei estava certa, quem estava errado? Era o motorista infrator. É a mesma coisa, meu irmão. Deus dá as suas regras. Se você não segue, não é problema de Deus, é problema seu, é problema nosso. Nós infringimos as regras. E tem muita gente querendo culpar Deus por essas regras. As regras dizem que é perigoso. A lei de trânsito diz que é perigosa. E por isso existem muitos acidentes, muita gente morrendo aí nos acidentes porque infringe as leis. E ainda mata outras pessoas que são inocentes. No qual aí Deus vai resolver. Mas Deus, Ele não faz mal a ninguém. Deus quer o seu bem. Abrimos as nossas Bíblias em Hebreus 12, de 5 a 7. E diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ela. Porque o Senhor corrige a quem ama, castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Você já corrigiu o seu filho? Muitas vezes, eu já corrigi os meus filhos muitas vezes. E se nós somos filhos, nós temos que aceitar a correção, a repreensão de Deus. Porque isso também é uma prova de amor. É uma prova de amor. E Deus corrige também para o nosso bem. No entanto, aqui em Ezequiel também prova, e diz assim, Ezequiel 18, 23, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais do justo. E Ezequiel 18, 23 diz, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então essa é a vontade de Deus para o seu povo. Mas no verso 26, 27 e 28, aí de Ezequiel no capítulo 18, também tem um complemento. E nos apresenta dois casos distintos, o do justo e o do ímpio.
que nos alerta a respeito das consequências da desobediência. Vamos ler? Abra aí em Ezequiel 18, 26 e 27. Diz assim: aqui é que está o que você deve fazer para preservar aqui também a sua salvação. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Ele vai morrer aqui por causa da maldade, não é por causa da vontade de Deus. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Aí ele fala do ímpio, no verso 27. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. Isso tudo depende da gente, não depende de quem somos. Deus dá oportunidade para o ímpio e para o justo. Se o justo se desviar, ele também vai ter as consequências. Como teve aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, as consequências também de Lúcifer. Está aqui, Ezequiel 28, a irmã até leu aí na escola sabatina, mas eu gostaria de repetir. E diz assim, ó, em Ezequiel a respeito de Lúcifer, Ezequiel 28, a partir do verso 13. Quem era Lúcifer? Vamos ver quem era Lúcifer aqui e o que Deus fez. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeraldas. Os seus engastes ornamentados eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Deus criou Lúcifer perfeito. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multidão do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Porque isso, o querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades e pela justiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse com Lúcifer, que era um querubim perfeito, meus irmãos, quanto mais conosco. Quanto mais conosco. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, e saber como preservar essa salvação, que é uma das coisas mais importantes. Isso teve um preço muito alto, e eu vou falar mais à frente. É fundamental reconhecer as falhas e querer mudar. Talvez Lúcifer, nesse tempo, não tinha um salvador, não tinha um advogado e não tinha um juiz. Hoje nós temos um juiz e nós temos um advogado e juiz. E por isso, mesmo pecando, mesmo fazendo tudo isso, tudo que é de ruim, tudo que é de mal, nós nascemos já pecadores, em pecado concebeu a minha mãe, não é isso que diz a palavra de Deus? Mas nós temos um juiz, a graça e a misericórdia do Senhor, para que nós possamos nos apegar a ela e obter e conseguir essa salvação.
Porque, meu irmão, ninguém é perfeito e Deus sabe muito bem disso. Nós não somos perfeitos. Nós éramos perfeitos tal como Lúcifer, mas não somos mais perfeitos. Fomos criados perfeitos. Todos cometemos pecados. Isso faz parte da natureza humana, mas também é o grande problema. O pecado, ele machuca o pecador e principalmente as pessoas à sua volta. A Bíblia também diz que os nossos pecados nos afastam de Deus e traz a morte e a condenação eterna. Em Romanos 6:23 é bem claro quando diz: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E o segundo passo para você obter a salvação e preservá-la é reconhecer que é pecador. E quando isso nos incomoda, sentimos o desejo de mudança. E isso tem um nome, chama-se arrependimento, que é também o segundo passo para você obter a salvação. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a lamentação pelo mal cometido, é a compulsão, a contrição, a negação ou a desistência de algo feito ou pensado no passado. E a salvação acontece, meus irmãos, quando uma pessoa se arrepende. Aqui nós temos algumas pessoas que vão ser batizadas amanhã. E eu tenho certeza que essas pessoas, para entrar neste tanque, passaram por esse processo e se arrependeram. E por isso vão ser batizadas, vão entregar suas vidas a Jesus. Quem são elas? Vamos levantar a mão só para eu dar uma olhadinha. Pronto, que bom. Que bom que vocês tomaram a decisão mais acertada da vida de vocês. Em Romanos 3:23 também diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em 1 João 1:8 e 9, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento também significa a conversão, mudar de direção, mudar de paradigma, mudar o pensamento. Mas você não vai fazer isso sozinho. Até nisso Deus vai lhe ajudar. Você não está sozinho em nada. Deus vai estar sempre ao seu lado. A única coisa que você precisa fazer é só tomar a decisão de fazer e querer. E Deus vai lhe ajudar. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Você quer ver? Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí em 2 Timóteo 2, 25 e 26. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Dá uma paradinha, eu faço um ponto aí. Aí na sua Bíblia tem uma vírgula, eu vou fazer um pontinho para fazer um comentário. A expectativa que Deus lhe concede não só o arrependimento para conhecerem a verdade. É Deus que lhe proporciona isso também. Mas também o retorno da sensatez. Nós éramos insensatos. Quando você se arrepende, você passa a ser sensato perante Deus, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Nós não temos que fazer a vontade do diabo. A vontade que nós temos que fazer é a vontade de Deus, se você quiser ser sucesso. Amém? O arrependimento também produz confissão. E este é o terceiro passo. Significa chamar o pecado pelo nome. Não podemos esconder os nossos pecados de Deus, até porque não podemos nos esconder de Deus de forma nenhuma. Adão tentou fazer isso e Deus o descobriu. Muitos tentaram fazer isso
E Deus também o descobriu. Deus conhece a nossa vida melhor do que a nós mesmos, conhece os nossos pecados, as nossas ações, quando a gente acorda, quando a gente levanta, quando a gente come, quando a gente mente, quando a gente fala a verdade. Deus te vê em todos os lugares. Você pode esconder isso de mim, de você, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu funcionário, do seu patrão, mas de Deus você não pode esconder nada. Então você tem que confessar. Ele sabe, Ele está vendo. E você confessa diante dEle, e você obtém a graça, obtém o perdão, e acima de tudo a salvação daquilo que a gente busca. Quem é que não quer ser salvo? Quem é? Se você perguntar para alguém aí fora, e for perguntar, você quer ser salvo? A primeira coisa que ela vai lhe dizer, mas salvo de quê? Não sabe. Não sabe que já está condenada e que precisa aceitar a Jesus para ser salvo. Salvo de quê? Da morte eterna. Deus vai lhe dar a vida eterna. Você vai ser salvo da morte, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E Deus vai lhe salvar, vai lhe dar a vida. A vida eterna. O que é a vida eterna, gente? A gente consegue imaginar alguma coisa? A gente vive nesse mundinho, vivendo aí 80 anos, 85 anos, no máximo 110 anos. Vi aí uma reportagem, uma senhora que viveu 110 anos. O que é isso? 110 anos diante da eternidade, gente. Pensa, vamos pensar, vamos refletir o que é a eternidade. Irmã Rita, quando chegar lá no céu, eu vou lhe encontrar. Eu quero ficar 2000 anos conversando com a senhora numa pedra, debaixo ali da árvore, né? Do fruto da vida. 2000 anos, isso não é nada diante da eternidade, gente. Não é nada. Às vezes eu fico pensando, o que seria a eternidade? Eu não consigo refletir. A gente olha para esse universo, estrelas ali a milhões e milhões de anos-luz. Até mesmo isso, a eternidade, a gente vai ter a oportunidade de conhecer outros mundos, viajar, nadar, mergulhar, ver os peixes, sem morrer, eternamente. Não vai haver dor, não vai haver mais nada disso. É disso que essas pessoas, e que nós, e que Deus quer nos salvar. Segundo Coríntios 7:10. Mas antes eu quero dizer que essa confissão, ela é o terceiro passo, e significa chamar o pecado pelo nome, como eu disse, para mim não me perder aqui no contexto. A pessoa que confessa, ela fica triste porque entende que o pecado destrói, a gente sente isso, e traz o arrependimento. E por isso nós pedimos perdão. Segundo Coríntios 7:10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar ou remorso, porque a tristeza do mundo produz morte. Veja bem, tem duas coisas diferentes aqui. Fala da tristeza segundo o arrependimento de Deus, que produz salvação. E fala também da tristeza do mundo, que produz morte. Deixa eu ver aqui, estou dentro do horário, eu tenho que acelerar um pouquinho. O que produz o arrependimento? O verdadeiro arrependimento produz coisas boas para as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento produz abandono do pecado. As atitudes mudam em relação ao pecado. Agora a pessoa não tem mais prazer no pecado. Com a ajuda de Deus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o certo. 1 Coríntios 10:13.
Não sobreveio a vocês. Olha só que interessante, meus irmãos, o que Deus faz por nós, como Ele cuida, como Ele é amoroso, como Ele se preocupa conosco. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 13, vamos lá. Aí você diz assim, eu pequei, eu fui tentado, eu não consegui resistir à tentação. Será que você não conseguiu resistir à tentação? Porque até isso Deus faz por nós. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, abra aí a sua Bíblia, 10, 13. Veja aí no seu celular, marque, porque isso é muito importante. Toda vez que você se sentir tentado, leia esse verso. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. É humana a tentação. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aí ele completa, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Deus dá o livramento. Não adianta você vir com essa história dizendo, eu fui tentado, não consegui resistir à tentação, eu adulterei, porque aquela mulher ali era muito bonita, eu não resisti, eu sou homem, eu também sou homem. E cabe a você buscar a Deus, e saber que Deus, Ele lhe dá forças para você resistir a qualquer tentação. Isso se você quiser. Se você não quiser, você vai adulterar, você vai pecar, você vai fazer qualquer coisa. Mas não existe isso, meu irmão. A palavra de Deus é clara, que eu não consegui. A decisão é sua, Deus não tem nada a ver com isso. Ele provê em todas as coisas, Ele lhe ama e faz tudo por você. Fez tanto, que deu o seu filho ali na cruz, o maior sacrifício. Isso daqui é fichinha. É fichinha diante do sacrifício de Jesus, ali naquela cruz. Para que você pudesse ter a vida eterna, e aí você vai dizer, e desqualificar esse sacrifício, desconsiderar. Isso foi um preço muito alto, não existe coisa igual. Não existe preço maior, não existe maior milagre do que o milagre da salvação que Deus lhe proporcionou. Não existe. Me diga um aqui na Bíblia. Qual é o maior milagre? É o milagre de Cristo, ali naquela cruz. Se justificou, morreu na cruz por mim e por você. Não tem justificativa. É por isso que lá em Ezequiel 18, 26, 27, nos versos que nós lemos, é por isso aqui também que nós lemos a respeito de Lúcifer, que Deus permite que essas atitudes sejam tomadas. É você que desobedeceu. Lembra da subida lá do caminhão? A lei estava lá, não faça. E você foi lá e fez, e sofre as consequências. Sofre as consequências. E as consequências, meu irmão, dói muito, dói. Mas aí a gente quer apostar para saber se dói. Não aposte, você vai se decepcionar, e você vai se machucar, e pode ser que você nem volte mais. Então não arrisque, preserve aquilo que Deus fez por você. A pessoa arrependida está pronta para aceitar também a correção e aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso não significa que nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão quando pecar. Pronto, Marcos, você acabou de dizer que não é para pecar mais. E aí pode ser que eu possa pecar? Pode. E eu vou dizer por quê. Existem dois tipos de pecados. A Bíblia diz que existe um pecado para a morte, não é verdade? Existe aquele pecado, meus irmãos, que é aquele pecado, vou chegar aqui mais perto, que é aquele pecado que é condicional. E existe o pecado que é incondicional. O pecado condicional é aquele pecado planejado, aquele pecado que você planeja. O adultério ou qualquer coisa parecida não acontece do dia para a noite, não acontece com uma forma de pensamento, ele já vem acontecendo há algum tempo, e você só executa o ato. Não foi aquilo que Jesus disse lá no seu sermão do monte? Aquele que olhar para a mulher
com olhos impuros já está pecando. E depois, para você executar o ato, é daqui para ali. Mas existe aquele pecado que nós não controlamos, porque nós somos carnais, nós somos pecadores, nós não temos prazer no pecado. Nós que somos salvos, não temos prazer no pecado. Não temos. É aquele pecado que nós não controlamos. Às vezes você, alguma coisa... A senhora tem filhos? Tem? Tem. Quantos filhos a senhora tem? Ele aqui? Ele? Só um? Ele já aborreceu a senhora? Já? Várias vezes, é? Hã? Poucas vezes? Ele é um bom filho então, né? Então não serve como exemplo, né? Vamos pegar um mais danadinho aqui. Não, mas vou aproveitar. Mas em algum momento ele já fez alguma coisinha errada, né? A senhora se aborreceu com ele, disse coisas que a senhora não queria dizer, depois a senhora se arrependeu. Esse é o pecado. Esse é o pecado incondicional. É aquele que a gente se arrepende logo quando a gente faz e não fica planejando. Ju, tem 2 filhos, né, Ju? Quantos netos? Olha aí, tem 2 aí do lado, né? 4. Já? Já? Em algum deles? Já, né? No neto, não. Vó não bate neto. De jeito. Vó mima neto, né? Vó estraga o neto, né? Não? Estraga. Vó estraga neto. Não estraga, não? Estraga. Vó estraga neto. Diz assim, quando o neto quer alguma coisa, ele vai lá para casa da avó. Vai lá para casa da avó, não vai não para casa da avó? Aí a mamãe não quis dar um chocolate pro neto, não é para comer chocolate. Aí a avó vai lá por trás, toma meu filho, toma, não é não? É assim? Pô, então vó estraga neto. Mas alguma vez você já pegou o seu filho, ó, eu acho que eu já até vi isso lá em casa. Né? Aí você depois se arrependeu. Às vezes a gente se arrepende, né? Esse é o pecado incondicional. Isso é um dos exemplos. Às vezes no trabalho da gente não é para a gente fazer uma coisa, ou falar, ou brigar, ou chamar atenção, até chamar uma palavra obscena. Esse é o pecado incondicional. Esse a gente vai viver aí fazendo até Jesus voltar, até sermos transformados por Ele. Mas o pecado, aquele que você sente prazer e vontade, né? É como se fosse uma droga. Ixi, minha mulher está ligando uma hora dessa. Misericórdia. Não vou atender não. Então, aquele que você faz com intenção. Quando o camarada vai roubar, a gente tem um bocado de marginal aqui nessa cidade, infelizmente. Entendeu? Aí quando o camarada vai, ele já planeja, né? Assaltar, e a gente tem visto muito isso. Isso aí é uma coisa planejada. É disso que nós fomos libertos. Mas pecadores vamos continuar sendo, mas pecadores arrependidos. Você sabe por quê? Porque lá no céu está cheio de pecadores arrependidos. Está ou não está? Vai estar, né? Ainda não está não, vai estar cheio de pecadores arrependidos. E é por isso que nós temos que fazer, porque quando você quer se salvar, se arrependa, confesse, obedeça. Não é isso? Vamos lá, que horas são? Estão quase pertinho, estou quase terminando, viu pessoal? Já que a gente termina aqui. Então assim, eu vou acelerar aqui mais um pouco. E a Bíblia diz, mesmo assim, esse verso é interessante, está em Romanos 1 e 2. Desculpe, Romanos 8, 1 e 2. Certo? Diz assim, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Você deixou de ser pecador? Não. Mas Deus livrou você, mesmo sendo pecador. Ok? Jesus pagou um alto preço pela salvação. E eu quero dizer e enfatizar mais uma vez, que as boas obras não apagam os pecados. Por exemplo, um assassino, ele não pode compensar a vida que tirou.
salvando depois outras vidas. Nós temos um advogado aqui, um defensor público, meu amigo Robert ali, ele é defensor público, né? Se por acaso o camarada matar, roubar, ele vai preso, né? Não vai preso? Você defendendo ali, vai preso, né? Mas mira uma coisa, se ele disser assim, eu vou salvar outras pessoas, ele vai deixar de ser preso? Não. Não vai ser, né? Então, as nossas dívidas, elas são demasiadamente grandes para serem pagas por nós mesmos. E as consequências dos nossos pecados são impossíveis de se calcular. Mas Deus não deixou a situação assim. Ele decidiu pagar o preço por mim e por você. Deus veio à terra como homem. Jesus sofreu além de que nós poderíamos suportar. Mas mesmo assim, Ele não pecou. E por isso Ele se ofereceu em sacrifício vivo e puro para que pudéssemos sermos salvos. Em Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Jesus não veio a segunda vez para tirar pecados de ninguém, mas para salvar aqueles que por eles esperam. Amém? E aí, o último passo é o início de uma nova vida. O início de uma nova vida significa santificação. Esse é o quarto passo. Mas não acaba aqui. Sua vida vai ser transformada quando você aceitar Jesus. Se você já aceitou, parabéns. A sua vida está se transformando a cada dia. A Bíblia, ela compara o batismo para que vocês que estão se batizando aqui amanhã, a um segundo nascimento. Sua vida vai mudar ou deve mudar. Ou você vai procurar essa mudança em Cristo Jesus. Mas depois você precisa crescer. Não basta só apenas se batizar. Você vai crescer na graça. Na graça de Deus. Fale com Deus. Ore. Leia a palavra. Estude. Na verdade, não leia. Estude. Estude a Bíblia. E procure ter contato com outros cristãos. Congregue. Faça parte de um ministério da igreja. Deus vai estar sempre ao seu lado. Para que através de Cristo você possa praticar as boas obras. Não por você mesmo, mas por Cristo. Pois somos feituras deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Deus vai fazer tudo novo na vida de vocês. A salvação é o maior dom de todos os milagres, como eu disse aqui. Não importa quem éramos antes, nos tornamos novas criaturas e precisamos a cada dia buscar a Deus para recebermos dele a santificação, que é o quarto passo. E essa santificação, ela é um processo, ela vai durar até a volta de Jesus, que não é algo gerado por nós, mas pelo poder de Deus. Agora, quem está em Cristo não consegue mais viver na prática do pecado, pois o Espírito Santo irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 3, 9 e 10, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, não pode viver pecando. A pessoa que nasceu de novo pode cair e falhar, mas deve sempre se arrepender e confiar na graça de Deus, para não tornar-se escrava novamente do pecado. Eu não quero me tornar escravo novamente do pecado. Não quero. Nós devemos prosseguir para o alvo, como disse Paulo. É Jesus. O alvo é Jesus. E não devemos mais olhar para trás aquilo que passou, passou. Nova criatura, nova vida. E se você já tomou essa decisão, fique de pé. E meus parabéns por isso. E se você está aqui de dentro e ainda não tomou a sua decisão, não perca tempo. E se você está nos assistindo,
aí das redes sociais, eu quero dizer a você também, não perca tempo, não perca tempo, aceite esse Jesus, Ele quer lhe dar uma nova vida, sua vida, para que você possa ter, não a morte, mas a vida eterna. Amém? E depois para um hino. E depois nós oramos para encerrar. Vai cantar um hino agora. Faz a chamada de vídeo. Faz a chamada de vídeo.
Ó Deus, amado Pai, como diz essa canção, Senhor, Tu és tudo para nós. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua salvação, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens sido bondoso para conosco, Tu tens cuidado do Teu povo. Simplesmente tenha misericórdia de nós, Senhor, das nossas ações, dos nossos pecados, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas quando falhamos, Pai. Ó Deus, que Tu possa olhar para o povo da face dessa terra, para a Tua igreja. Ó Deus, e que Tu possa estender a Tua salvação a todos aqueles que desejam. E assim está disponível, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pelas vidas que vão descer as águas amanhã. Que Tu possa estar conservando-as, ó Deus. E que eles possam estar sempre tomando a decisão certa, apesar das dificuldades que vão enfrentar. Mas a graça e o prêmio e a vitória, Senhor, sabemos que está em Tuas mãos e está à nossa disposição. Obrigado, Senhor. Aguardamos mais uma vez a Tua vinda. Ó Deus, não demora, Pai, porque aqui não estamos bem. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Desculpa a demora não foi por minha causa, viu? Foi o ancião aí que disse que eu podia pregar até depois de meio-dia.